Gravando. Então, senhores, hoje nós vamos falar das propriedades dos radicais. As propriedades dos radicais, elas podem ser simplificadas dentro de um cálculo. Por exemplo, a primeira propriedade diz o seguinte: por que que nós temos o hábito de dizer assim, ó, raiz quadrada de 9 é 3? Primeiro a gente aprendeu nas questões anteriores, se esse 3 é a raiz, é o resultado dessa raiz, é porque eu pego ela e elevo o índice, não é isso? 3 ao quadrado é 9. Mas pensando de outra maneira, a gente pode pegar esse 9, decompor em fatores primos, né? E observe que sim, esse 3, eu posso agrupar ele de 2 em 2. Então nós temos o que? Um 3 ao quadrado. Então a raiz de 9 é 3 ao quadrado. Por quê? Ó, porque o índice é igual ao expoente do radicando. Então a gente cancela e a gente encontra a raiz de 3. Esse que é o princípio de raiz, né? E é isso que nós vamos fazer a partir de agora. O nosso exemplo aqui da raiz cúbica de 64, né? Se eu pegar o 64 e decompor em fatores primos, nós vamos ter o seguinte. Isso aqui é para vocês praticar, vocês já saberem, né? Ó, se eu pegar esse 64 e agrupar de 3 em 3, porque que manda agrupar é o índice da raiz, observe que o número 2 vai ser agrupado de 3 em 3. Então, o que isso quer me dizer? Que a raiz cúbica de 64 é 2 ao cubo vezes 2 ao cubo, que a gente cancela. Sobra quem? 2 vezes 2, que é exatamente 4. Tá bom? Então, é assim que nós vamos fazer agora. Aí ele vem aqui dizendo, ó, dado A, que é nosso radicando, né? Desde sempre nós estamos aprendendo que o A é o radicando e que o N é o índice, né? Dado o A, o número real, e N, o número natural, né? Porque nós sabemos que o N, lá na lei de existência, eles só podem ser números maiores ou iguais a 2. Nós temos o seguinte, quando esse N é ímpar, né? Quando esse N é ímpar, claro que maior que 2 por causa da regra, então o que que acontece com o A, ó? A gente cancela, tá bom? E quando ele é par, também. Por que que ele usou o módulo? Que a gente aprendeu lá no sétimo ano que módulo é o valor absoluto de um número. Por exemplo, quem é o módulo de menos 2? Se eu colocar aqui dentro do módulozinho, ó, ele sai sem um sinal. Quem é o módulo de mais 2? É o número sem um sinal. Quem é o módulo de 2? É o próprio 2, entendeu? Por que que aqui ele usou o módulo? Porque ele disse que agora o índice é par. Se o índice é par, jamais o radicando aqui, que é representado por A, pode ser negativo. Então a gente aplica o módulo, tá bom? Então vamos ver aqui alguns exemplos, ó. Né, da 13, ele está botando o módulo aqui assim pelo fato de não dar negativo, olha só, né? Aqui a gente aprende em propriedade de potência, que uma base negativa, um expoente par, o resultado sempre é positivo, mas o módulo serve exatamente para me confirmar isso, tá bom? Então, ó, cancela. Bom, essa é a primeira propriedade. O que que diz a primeira propriedade? Quando o índice é igual ao expoente do radicando, o que que a gente faz? Cancela. Sobra A. Se por um acaso esse índice for par e ali for negativo, ele só está me dizendo o seguinte, ó, que eu cancelo e esse resultado tem que estar dentro de quem? Do módulo, exatamente para sair sem um sinal. Porque não existe raiz para número negativo, quando o índice é par. Tá? A primeira propriedade é essa. O que que diz a segunda propriedade? A segunda ela é chamada de produto, tá bom? Ela é chamada de produto por quê? Porque produto é a multiplicação. Então, se eu tenho a seguinte maneira, A vezes B, como eles estão dentro da mesma raiz, com o mesmo índice, a gente pode separar uma raiz para o A e uma raiz para o B. E da mesma maneira, já que elas têm o mesmo índice, a gente pode voltar ao que era antes, ó. Coloca eles dois multiplicando, que é exatamente isso que nós vamos entender lá na multiplicação. Se é possível multiplicar as raízes quando os índices são iguais. É exatamente o que está acontecendo aqui nesse exemplo, ó. Poderia estar assim, ó, sem nenhum problema. Aí o que que a gente faz na multiplicação? Junta para a gente entender que aqui dentro, ó, fica
raiz de 36, que é 6, tá ok? Como eu poderia pensar da seguinte maneira, ó, fazer separado, ó, quem é a raiz de 4? 2, vezes quem é a raiz de 9? 3, ó, 2 vezes 3, 6. Então isso é possível dentro da multiplicação, tá bom? Que é o que ele demonstrou aqui, ó, certo? Então, a segunda propriedade é chamada de produto, né, de radicais. Então, se eles estão juntos, a gente pode separar, e se eles estão separados, a gente pode juntar, exatamente para que a gente possa multiplicar esses radicando, ó. Então, ó, pode ser para 2 ou mais radicais. Observem que todas elas estão dentro da raiz quarta. Então, ó, a gente separa uma por cada, ó, ok? E ter muita atenção com o índice. Olha, se eles estão aqui, ó, separa e coloca o mesmo índice para os dois radicais, tá bom? Olha aqui, tem três radicandos ali. O que nós vamos fazer? Raiz quinta para o primeiro, raiz quinta para o segundo e raiz quinta para o terceiro. Então, essa é a nossa segunda propriedade. Vamos lá, o que que diz a segunda propriedade? Se eu tenho raízes que os índices são iguais, a gente pode, ó, transformar numa mesma, para quê? Para que a gente multiplique isso aqui. Isso aqui dentro da álgebra A vezes B, a gente sabe que é AB, né? E do mesmo jeito que ela serve na multiplicação, a gente tem ela também aqui para divisão, que aqui ela vai ser chamada de quê? Quociente. E nunca esqueçam o nome dos termos das operações. Aqui ele não vai dizer que é multiplicação de radicais, aqui ele vai dizer que é o quê? Produto. Então a gente tem que saber que é uma multiplicação. Do mesmo jeito que aqui ele não vai dizer que é divisão, ele vai dizer que é o quê? Quociente. Então vamos lá. O que é que nós devemos fazer aqui? Se eles dois estão dentro do mesmo radical, né? Então a gente pode tirar ó, a raiz do 4, que é 2, e a raiz do 9, que é 3, ou a gente pode separar, ó, uma raiz por 4, uma raiz por 9. A gente observa que o resultado não altera, ó. Raiz de 4 é 2, raiz de 9 é 3, tá bom? Então essa propriedade, ela só funciona de separar os radicais aí, os radicando, para multiplicação e divisão, produto quociente. Se você tiver uma situação dessa, ó, é impossível a gente fazer essa separação assim, ó. Não pode, tá bom? E isso só serve para o produto e para o quociente. Se eu tivesse uma subtração, também é impossível que a gente faça isso, ó. Tem nada a ver, viu? Essa separação aqui é só para produto e quociente. Então ele vem me demonstrando aqui, ó, se eles estão juntos, separou. Se eles estão juntos aqui da raiz cúbica, ele separou uma raiz cúbica para o A elevado à quinta, uma raiz cúbica para o B elevado ao cubo. E por que que aqui ficou B? Porque aqui virou a primeira propriedade. Olha só, coisa interessante. Raiz cúbica de A elevado à quinta e raiz cúbica de B ao cubo, ó. Lembra que é a primeira? Então a gente aqui, ó, sobra B, tá bom? Se estão juntos, separou uma para cada. Se estão juntos, separou uma para cada, tá bom? Então, essa é a terceira propriedade. O que diz a quarta propriedade? A quarta propriedade é o seguinte: desde o início, nós entendemos o seguinte, que agora as raízes elas vão se transformar numa potência, um expoente inteiro, né? Então, olha só o que pode acontecer com o expoente racional. A gente coloca o A, né? Quem é que vem para cá? O N. Quem é que vai para lá? O M. Então, observe que agora as raízes elas podem ser transformadas em uma potência com um expoente, posso dizer, racional, né? Porque está em forma de fração, pode ser que venha na forma decimal também. Então, senhores, se agora eu tenho um expoente fracionário e dentro de fração nós aprendemos a vida toda. Vou dar até um exemplo aqui melhor para vocês entenderem. Olha só, vamos transformar em fração, né? O 6 vem para cá. A gente aprendeu a vida toda em fração que nós podemos simplificar, reduzir, né?
o numerador e o denominador pelo mesmo número, que a gente diz simplificar, né. Então o que que acontece? Ali, ó, 4 dá por 2 e o 6 dá por e eu posso fazer essa simplificação, por quê? Porque ali é uma fração, e a gente pode retornar eles ao radical, ó, que vem para cá o 3, quem é que desce o 2. Pode ser feito isso aí. Então por isso que dentro das raízes, a gente pode simplificar, ó, o índice como expoente do radicando pelo mesmo número. Por quê? Porque vem de uma fração. Então fica como? Olha, poderia fazer direto, ó, tá ok? Então essa relação de dividir, se a gente divide uma fração, a gente pode multiplicar essa fração. Olha só, um exemplo aqui, ó. Multiplicando o índice do radical ou expoente do radicando pelo mesmo número, nós vamos ter, por exemplo, a raiz estava assim, ó, ali do exemplo 1, ó. Raiz cúbica de 5 ao cubo. Aqui a primeira propriedade deveria ser aplicada é o do cancelamento, mas ele só está me demonstrando. E se aqui eu multiplicar por 2, aqui também eu multiplico por 2. Porque é isso que acontece nas frações, né? Que é as chamadas de frações equivalentes. Olha aí, ó. Se eu multiplicar por 2, aqui eu multiplico por 2. Ficaria 4 sobre 6. Se eu multiplicasse por 3, aqui também eu multiplicaria por 3, ó. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. E assim vai, ó. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 5, 15. Do mesmo jeito que a gente pode multiplicar, a gente pode dividir. Por isso que essa propriedade aqui, ela está baseada nessa relação. Por quê? Porque a gente acaba de entender que uma raiz, ela gera uma potência com expoente fracionário, tá bom? Então, se a gente pode multiplicar o índice e o expoente do radicando, a gente também pode dividir, tá bom? Então, aqui está mostrando a questão da divisão, né? Então, vou ser bem rápido aqui para não perder muito tempo. Olha só, eu tenho a seguinte raiz. Ele está me dizendo o seguinte: se aqui eu quiser multiplicar por um número qualquer, por um p, então aqui também eu multiplico por p, né? Que vai ficar como? Só a demonstração matemática, viu? NP, MP, porque a gente multiplicou pelo mesmo número. Do mesmo jeito que a gente multiplica, a gente também pode dividir. Ó, N, M. Se eu dividir por P, aqui eu também divido por P. Por que que isso é possível? Nunca deixe de esquecer isso, né? Porque isso é um fundamento, porque, pense comigo, se uma raiz ela se transforma numa potência com expoente fracionário, então na fração nós podemos fazer isso. O que que eu posso fazer numa fração? Simplificar pelo mesmo número, ou o que que a gente pode fazer? Multiplicar pelo mesmo número, tá bom? É só isso que ele está que ele está falando aqui. Tem uns exemplos aqui, mas eu não vou perder muito tempo com eles não, por quê? Porque senão vai ficar muito longo o vídeo, tá bom? E a quinta e última é o seguinte, é aquelas onde nós devemos fazer o quê? Multiplicar esses índices aqui, ó. Vamos lá, eu tenho a raiz cúbica e aqui eu tenho a raiz quadrada de 64. Olha, a gente pode multiplicar esses índices, né? Então vai ficar como 6 raiz de 64. E o 64 a gente aprendeu a fatorar ele, né? O que é o 64 fatorado? É 2 elevado a sexta, ó. Cancela, vira outra propriedade. A primeira propriedade nós temos 2. Isso foi uma maneira, né? Outra maneira, a gente pode fazer o seguinte, ó, a raiz cúbica, aqui dentro, como é uma raiz quadrada, a gente tira. Aqui é a raiz quadrada de 64, 8. E o que é 8? 8 é 2 ao cubo, se você fatorar, olha. O resultado não muda, é o mesmo, tá bom? Então, isso aqui prova que isso é verdade. O que que ele está me dizendo aqui? Que quando a gente tiver essa situação, a gente multiplica, né? Agora, se eu tivesse assim, senhores, eu tivesse um 3 e aqui eu tivesse um 2, será que era possível fazer isso aqui? De imediato, não. Aqui eu teria uma seguinte possibilidade, olha só. Como aqui tem um número aqui, que ele está multiplicando,
Eu falo para vocês há um bom tempo, se ele está aqui fora, é porque em algum momento ele foi aonde? Ali dentro, elevado ao quadrado. Aí agora sim, ó, observe que aqui não existe mais nada, aí eu posso, ó, multiplicar, tá bom? Então, cuidado com isso aí, que aí ficaria dessa maneira, tá bom? Só uma curiosidade aí. Então, depois de entendermos aí as definições, né? Agora nós vamos partir aqui para a resolução das atividades, ok? Então preste atenção. O que que acontece? Determine o valor dos radicais. Aqui ele quer que eu aplique a primeira propriedade. Olha só, o índice igual ao expoente do radicando. Cancela. Aqui ele só quer saber se você entende o que que deve ser feito. Ó. É só aplicar isso, senhores. Ó, se é uma raiz quadrada, cancela. Raiz quinta, ó, índice igual ao expoente do radicando. Cancela, né? Índice igual ao expoente do radicando. Cancela. Senhores, vocês têm que entender as propriedades. Por isso que seria interessante você, quando está estudando, ó, botar assim, ó, qual é a primeira propriedade? Índice igual ao expoente do radicando. Segunda propriedade, produto de raízes, ó. Terceira propriedade, isso aqui você já tem que ter na mente, isso aqui, ó. Quociente de raiz, se eles estão separados e têm o mesmo índice, a gente pode, ó, que vai servir para multiplicação e para divisão, lá na frente, nas operações. Quarta propriedade diz o quê? Diz o seguinte, e se aqui eu divido por P, aqui também eu divido por P, e ela serve também para quem? Se eu multiplicar por P, o índice, eu também multiplico por P o expoente do radicando. Isso é importante vocês saberem. E a quinta e última diz o seguinte, que para mim eliminar isso aqui, a gente tem que multiplicar os índices ali, ó, M vezes N. Bom, vocês têm que dominar isso aqui. É isso aqui que é o fundamento para resolver esse tipo de questão, para você não ficar à toa aí. Vamos lá, ó, igual, ó, cancela. Vai ficar como? A vezes B, que é AB. Outra maneira, professor. Como eles estão dentro do mesmo radical, eu poderia botar assim, ó, uma raiz cúbica por A ao cubo vezes uma raiz cúbica por B ao cubo, ó. Como são iguais, cancela. Observem que vai ser a mesma coisa, o resultado não muda, tá bom? Porque é uma definição. É provado, comprovado matematicamente que vai dar uma igualdade aí. Vamos lá para a questão 31. Decomponha o radicando, aí você não sabe o que é decompor, não sabe o que é radicando, não sabe o que é fatores primos, aí como é que você vai resolver? Decompor, senhores, é a gente pegar os números, ó, e fazer a decomposição em fatores primos. De quem? Do radicando. Radicando é esse número aqui, ó. Lembra lá na lei da raiz, quando a gente aprendeu? Ó? Esse é o índice e esse é o radicando. Então vamos lá. 5. Fazer aqui bem organizado. 25. Vamos decompor ele, ó. O 5. 5 por 5, 1. Como ele é uma raiz quadrada, a gente vai agrupar de 2 em 2, ó. Então fica 5 ao quadrado, ó. Né? Então aqui, quem é o resultado disso? 5. Essa questão é que nem essa. Só que essa aqui já veio com os radicando com índice igual ao índice. O expoente do radicando igual ao índice, né? Aqui não, a gente tinha que decompor para que ele ficasse igual, tá bom? Olha aí, 81. Agora você tem que saber, você tem que praticar. Eu não posso dividir por 2 não, pelo amor de Deus. 3, 27 por 3, 9 por 3, 3 por 3, 1. Quem é que manda agrupar? É o índice. Então, ele quer que eu agrupe de quê? De 4 em 4. Então, nós vamos, ó, raiz quarta de 3 a 4. Ó, vira a primeira propriedade. Então, aqui nós temos 3. É por isso que a raiz quarta de 81 é 3. Porque esse 3, ó, 4 vezes dá 81, tá bom? Vamos lá aqui, 256. O 256 por 2, eu digo que é a memória do celular, né? Para você entender, ó. 64, 32, 16, 8, 4, 2 e 2.
Como ela é uma raiz oitava, a intenção é de 8 em 8, ó. Dá para agrupar de 8 em 8. Então aqui vai ficar como? Eu vou botar para cá, para ficar no espaço. Olha. A raiz oitava de 256 é 2, porque esse 2 elevado a quantas vezes? 8 vai dar 256. Está aqui provado. Bom, vamos pegar o 343. O 343 não dá por 2, certo? Não dá por 3, porque se eu somar aqui vai dar 10. Não dá por 5, mas vai dar por 7. Por 7 vai dar 49. Por 7, 7 por 7. Vocês só vão aprender isso praticando. Então, como é uma raiz cúbica, eu vou pegar esse 7 e agrupar de 3 em 3. Olha só, vira a primeira propriedade, senhores. Não tem erro. Ó. Por isso que a raiz cúbica de 343 é 7. Tá ok? 121. Isso aqui vocês devem saber, é 11. Porque 11 vezes 11 é 121. Como ali é uma raiz quadrada, agrupa esse 11 de 2 em 2, ó. Cancela, né? Então, tem a raiz quadrada de 121, é 11. E por último aqui, 625, ó, o 5. O 5, ó, eu estou indo por 5 porque tem que ser, não, primeiro eu pergunto, por 2 não dá, porque não termina em número par. Por 3 não dá, porque a soma dos algarismos não dá nem 3, nem 6, nem 9, então dá por 5. De tanto você praticar, você já vai conhecer, entendeu? Então aqui vai 625 dividido por 5 dá 125, certo? Dividido por 5, 25 por 5, 5 por 5, 1. Como ela é uma raiz quarta, nós vamos pegar esse 5, ó, e agrupar de 4 em 4. Então fica 5 elevado a quarta, ó. Aplicarmos a primeira propriedade. Então, senhores, é assim que a gente consegue determinar as raízes. Outra coisa interessante, ó, que a gente vê lá nas definições. Ó, por que a raiz de 25 é 5? Porque se eu pegar esse 5 e elevar o índice ali, ó, esse 5 ao quadrado vai dar 25. Por que a raiz quarta de 81 deu ali 3? Porque se eu pegar esse 3 e elevar quem? A 4, eu vou achar 81. É por isso que eles se agruparam aqui, ó. Entendeu? Ó, o quadrado, a quarta. Isso aqui é interessante você não esquecer, viu? Interessante, não, é importantíssimo. Olha só, quem é o resultado disso? Por que é 2? Porque se eu pegar esse 2 e elevar quem? A 8, que é o que está aqui, ó, nós vamos ter 256. E assim por diante, senhores. Tá bom? Vamos lá. Agora que ele diz o quê? Transforme. Leiam, senhores. Às vezes o problema de vocês é que vocês querem resolver uma questão nem ler. Ó. Transforme. E mesmo lendo não consegue entender, porque não aprenderam a definição. Transforme os radicais em um produto, multiplicação, de 2 ou mais radicais. Né? Então, o que acontece aqui? Se eles estão aqui dentro, ele só quer que eu separe, senhores. Ó, é o produto, multiplicação, de 2 radicais. Por que mais? Porque pode ter 3 números, 4 números, não interessa. Ó. Raiz quarta para 5, uma raiz quarta por 7 e uma raiz quarta por 11. Aqui, como é que fica? Mesma lógica. Eu sei o que significa isso. Isso aqui é uma lei de existência, para que de fato isso aqui existe. Ele está dizendo que aqui pode ser um número maior ou igual a zero. De onde é que vem isso? Vamos lá, lá da definição dos radicais. O que dizia lá? Que esse A ele pode ser maior ou igual a zero, né? Quando quem? Quando aquele N for maior ou igual a 2. É só a lei de existência aplicada aí, tá bom? Porque ele está falando do radicando. Para que ele exista, tem que seguir aquela regra. Então vamos lá. Raiz quinta por 2 vezes uma raiz quinta por x elevado à quarta. Senhores, é uma coisa tão simples que é só questão de praticar, senhores. Por isso que eu costumo dizer que a matemática não é algo tão difícil, senhores. É só por trás ter uma lógica, ter um fundamento. Vocês têm que aprender o fundamento, tá bom? Então vamos lá. Raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 7. Olha,
Quantos radicando nós temos ali dentro? 3. Pois eu vou botar a raiz para cada um. De novo, a lei de existência, ó, do radicando. Tá aqui a lei de existência do radicando, ó. Então vai lá, raiz cúbica por 7, uma raiz cúbica por A ao quadrado e uma raiz cúbica por B. A questão só queria isso. Do mesmo jeito que existe essa propriedade para multiplicação, existe para divisão. Né? Por isso que ele está dizendo aqui, transforme em um quociente. Como eles estão dentro do mesmo radical, raiz quinta quadrada por 5, a raiz quadrada por 7. Uma raiz cúbica por 7, uma raiz cúbica por 11. Senhores, é só isso. Uma raiz quarta por 10 e uma raiz quarta por 17. Né? E aqui, de novo, há uma lei de existência. Agora, por que que embaixo o b não está igual a zero? Porque a gente aprende lá na lei de existência de uma fração que esse b aqui ele tem que ser diferente de zero. E quando eu estou trabalhando com radical, que eu digo que esse a ele pode ser maior ou igual a zero, até aí tranquilo. Eu posso usar o igual a zero, porque aqui não tem fração. Mas a partir do momento que eu tenho uma raiz, e aqui eu posso dizer que o a sim, ele pode ser maior ou igual a zero, mas o b eu já não posso usar o termo igual, porque nunca pode ser igual, ele tem que ser diferente. Então ele pode ser maior que zero, mas nunca igual. É exatamente o que está dizendo ali o enunciado, tá bom? Então vamos lá. Uma raiz cúbica para o a, uma raiz cúbica para o b. Acabou, senhores. Aqui vai ficar como? Uma raiz quinta por 2x e uma raiz quinta por 5y elevado ao cubo. Né? E aqui, essa última, eu vou escrever ela aqui, raiz cúbica de 8 sobre 27. Aqui tem duas maneiras. Né? Primeiro, eu poderia pensar assim, ó. O que é 8? 2 ao cubo. O que é 27? 3 ao cubo. Se você fatorar o 8, ó, por isso que eu sei, ó. Presta atenção. Dá 2 ao cubo, ó. E se eu fatorar o 27? Olha aí o que que acontece. 3 ao cubo, entendeu? Então, ó, vira aquela outra, uma propriedade dentro da outra, né? E outra maneira, professor, separar é a mesma coisa, olha só. Vai dar a mesma coisa, ó. Raiz cúbica por 2 ao cubo, raiz cúbica por 3 ao cubo. É a mesma propriedade. Então, nós vamos ter 2 sobre 3, tá bom? Vamos para frente. Que nós temos o seguinte, simplifique os radicais. Ó, olha o termo aqui, simplifique. Mandou simplificar pensando em frações, ele está mandando eu fazer o quê? Dividir. Dividir quem, professor? O índice e expoente do radicando. De onde é que eu tirei isso? Da nossa propriedade, olha lá. Se aqui eu dividir por P, aqui eu divido por P. Por que que isso é possível? Nunca esqueçam, porque uma raiz, ela gera uma potência com expoente fracionário. Então, ó, se eu tenho uma fração, a gente pode simplificar. É por isso que ele usa esses termos, tá bom? Então, ele diz ali, ó, simplifique quem? Ó, dividindo o índice e o expoente do radicando pelo mesmo número, lógico. E quando a gente pensa em fração, a gente simplifica pelo mesmo número, tá bom? Então, você poderia pensar assim, ó. Não estava errado, não. Ó, poderia escrever assim se eu quisesse, ó. Poderia. Só que não é assim? Olha, por isso que eu posso simplificar, para que vocês entendam, ó. Ficaria como 1 sobre 2. Resumindo, se eu simplifico aqui direto por 2, o que que nós íamos ter? Um 2 e aqui um 1. É exatamente ó, o 1 e o 2, entendeu? Pode pensar dessa maneira também. É até melhor que você entende a definição de raízes, né? Então vamos fazer para todas assim. Olha só, transformar em fração, né? Vem para cá e esse sobe. E agora, qual é o número que divide essa fração ao mesmo tempo? 5, ó. Só que aqui, presta atenção o que, que vai acontecer. Se eu fizer isso por 5,
Olha aqui, ó, lá em cima fica 2, embaixo fica 1. Se eu fosse jogar isso dentro de uma raiz, ó, esse 1 viria para cá e esse 2 aqui ia quebrar a regra da raiz, ó. Porque esse índice, que é o nosso chamado n, ele só pode ser números maiores ou iguais a 2. E aqui, ó, ele ficou 1, não pode. Então isso aqui eu não posso simplificar, ó, viu? Não, impossível simplificar, senão quebra a regra da raiz, a lei de existência da raiz, né? Então vamos lá de baixo. O 8, ó, o de cima desce, o de baixo sobe. É só cantar a musiquinha. Então, quem é que divide eles dois ao mesmo tempo? Olha aí, ó, observem o seguinte. Eu estou fazendo para você entender por que é possível simplificar. Vai dar 3 sobre 4. Olha o seguinte, e se eu simplificar aqui direto, vai dar a mesma coisa, olha aí. Ó, 8 por 2, 4. 6 por 2, 3. É exatamente aqui, ó. O de cima desce e o de baixo sobe. Vamos lá, aqui também é a mesma coisa. Poderia ir direto, como eu poderia transformar em fração e simplificar. Vamos aqui logo direto. Ó, eu entendo que eles estão todos por 3. Por que que não dá por 2? Esse dava e esse não dá. Tem que ser todos ao mesmo tempo, né? Vamos transformar em fração para que a gente entenda. Ó, vezes, né? Pode fazer o que ali? O 12 vem para baixo, o 6 vem para cima. Ó, se eu fosse simplificar, ó, tem que ser pelo mesmo número. Ó. Qual é o número que divide tudo ao mesmo tempo? É o 3. Ficaria como 1 sobre 4 vezes A, ficaria como 2 sobre 4. Você observa que quando eu fosse jogar dentro do radical, uma raiz para esse aqui, ó, vou até botar aqui para você entender, ficaria assim, ó. O duo, né, o 4 vem para cá, o 1 fica aqui, vezes o 4 vem para cá, o 2 fica aqui. Como eles estão dentro do mesmo índice, viram um produto, né? Vamos lá botar eles junto para você entender. 2 vezes A ao quadrado e o 4 aqui, ó, porque é o mesmo índice, ó. Tá bom? São várias possibilidades. Então aqui, senhores, nós vamos fazer o seguinte. 5, ó. O de cima desce, o de baixo sobe. Que é o número que divide isso aqui. 2 e 3. Vamos transformar em fração para você ver. O de baixo sobe, o de cima desce. Ó, se eu simplificasse aqui direto. 15 por 5, 3. 10 por 5, 2, tá bom? Então, de novo, ó, não se preocupe, isso aqui é a lei de existência do radicando, tá? Então, observe o seguinte, que aqui nós temos o seguinte, qual é o número que divide tudo ao mesmo tempo? O próprio dor, né, ó. Ficaria como? 3, A elevado a 1, porque 2 por 2 é 1, e B elevado a 1. Se a gente fizesse separado, olha aí como é que ficaria. De cima desce e de baixo sobe, ó. Olha aí, multiplicação, né? Ó, qual é o número que divide tudo ao mesmo tempo? O 2, ó. Ficaria como? 1/3 vezes B, 1/3. Ó, montando a raiz. O de baixo sobe, o de cima desce, vezes. O de baixo sobe, o de cima desce, né? Fica aqui. Como eles estão dentro do mesmo índice, olha o que, que eu posso fazer? A vezes B. É exatamente o que está ali, ó. Tá bom? Os senhores têm que praticar para que a mente de vocês fique aberta para esse tipo de situação aqui. Vocês conseguem, dentro do conteúdo, viajar aí nas possibilidades. Você não pode restringir seu conhecimento, não. Vamos lá. 25 diz o quê? Decompõe o radicando, radicando sempre é isso aqui, viu? Não esqueça, em fatores primos. Em seguida, simplifica. Então, nós vamos fazer o seguinte. Depois que fatorar o 64, vamos lá. Por 2, 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. A intenção é agrupar de 8 em 8, mas você observa que não dá para agrupar de 8 em 8, né?
Aí eu agrupo o máximo. Qual é o máximo que eu posso agrupar aqui? Posso agrupar o máximo assim, ó. Pronto. E o que que ele manda eu fazer depois? Simplifique. Então o que que eu vou fazer com esse 8 e com esse 6? Nós vamos simplificar, vamos lá. Pelo mesmo número, né? Vai ficar como? Raiz quarta de 2 ao cubo. Pronto. Como eu também poderia transformar ela lá, isso aqui, em uma potência com expoente fracionário. Olha aí, ó. E aí a gente ia simplificar do mesmo jeito, ó. Certo? Vai virar a mesma situação ali, senhor. Não se preocupe, não. Então, vamos lá agora quem? O 625. O 5, 125. O 5, 25. O 5, 5. O 5, 1. Como ali a ideia é de 10 em 10 e que não vai dar para fazer isso, então a gente agrupa o máximo. Vamos lá. Então vai ficar como? Vai ficar raiz décima de 5 elevado à quarta. Poderia transformar numa potência, simplificar aqui na própria fração, né? Fica como? E depois voltar para a raiz. Ó. Quem é que sobe? O 5. Quem é que desce? O 2. É o que vai acontecer aqui, olha aí. Eu simplificando esse 2 aqui direto aqui na raiz, ó. 10 por 5, por 2, 5. 4 por 2, 2. É a mesma coisa, tá bom? Isso só é bom que você entende o que de fato nós temos ali, quais as propriedades e quais são as definições. Vamos fatorar quem? O 243. Ó, tem que saber. 3, 9, 3, 3, 2, 1. Olha, raiz vigésima. Então você observa que aqui é impossível eu agrupar de 20 em 20. Então o que, que nós fazemos? Agrupamos ao máximo que tem aqui, ó, que é 5 termos. Ou 5 fatores, né? Por que fatores? Porque eles vão se multiplicar. Assim. Poderia simplificar aqui. Como eu poderia transformar em quê? Em fração, ó. O de cima desce, o de baixo sobe. A mesma coisa, o 5. Aí nós vamos ter o quê? 1 sobre 4. Se eu jogar dentro da raiz, o de baixo sobe, o de cima desce. O 1 aqui ele é neutro, né? O expoente 1 não faz diferença, porque toda potência elevada a 1 é a própria base. Então, você observa que aqui, ó, 20 por 5, 4. 5 por 5, 1. Tá bom? 128. Vamos lá. Por 2, 64. Por 2, 32. Por 2, 16. Por 2, 8. 4, 2. Isso aqui você vai aprender praticando. Né? Então, a ideia é agrupar 14 vezes, né? Mas isso vai ser impossível, então eu agrupo o máximo. Qual é o máximo ali? 2 elevado a 7. Posso fatorar aqui, simplificar, né? Como eu poderia transformar em quê? Em uma fração e simplificar aqui, dá no mesmo, senhores. Né? Ficaria 2 elevado a 1 meio, né? E se eu for analisar ali, é o que vai acontecer, ó. 7, 14 por 7, 2. 7 por 7, 1. Aí a gente sabe que aqui a gente pode fazer o quê? Ocultar o 2, né? Porque é a raiz quadrada e 1 também. Ó, a mesma coisa, ó. O de baixo sobe, o de cima desce. Tá bom? Agora que ele quer transformar em um único radical. Então aqui tá tranquilo, né? Aquela outra propriedade, ó, que manda a gente multiplicar os índices. Ó, manda multiplicar os índices, certo? Multiplica os índices. 3, aqui nós temos o 2 oculto, né? Ó, multiplica os índices. 6 vezes 5, 30. Opa, tem quantos? 3, a mesma coisa, multiplica 3 vezes, ó. 3 vezes 2, 6 vezes 5, 30. Raiz de 4, aí. Mesma coisa, 2, 2, 2, 2. Vamos lá. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Então, raiz 16ª de x. Que é isso, professor? Lei de existência do radicando. Não esqueça. Quando n é maior ou igual a 2, esse a só pode ser maior
igual a zero. É só a lei de existência, tá bom? Vamos aqui, essa aqui é interessante. Aqui é como se ele tivesse simplificado e aqui fosse o resultado da simplificação. Qual é o número que a gente simplifica isso aqui ao mesmo tempo? Ó, 5. Então, quando eu simplificar isso aqui por 5, nós vamos achar quem? Um 3. Quando eu simplificar isso aqui por 5, a gente acha quem? Um 2. É exatamente o que está escrito ali. Ó. Então, quem é nosso x ali? X é 3. É a simplificação. Olha aqui. Vamos simplificar de novo. Simplificando aqui por 3 e aqui por 3. Ó, simplificando por 3, nós vamos achar o quê? 6 por 3, 2. 3 por 3, 1. Como ele está procurando aqui, ó, o 2 está aqui, ó, observe que o 2 está aqui. Então, que é nosso x, de novo, é o expoente do radicando ali, ó, 3, né? E esse que é o resultado daquela propriedade que a gente marcou aqui, multiplica. Aqui eu posso pensar numa equação, ó. X vezes 3 dá 3x. Tem que ser igual a quanto? A 15. Aí a gente isola o x, ó. Vai ser quem? 15 dividido por 3. Então, quem é um número que está ali multiplicando o x para dar 15? É exatamente 5, ó. 5 vezes 3, 15. Tá bom? Entenderam aí? E essa aqui é pela simplificação. Qual é o número que divide isso aqui ao mesmo tempo? 9 por 3 dá 3, ó. Bota o radicando, né? 6 por 3 dá 2. Então ele está me dizendo o seguinte, ó, 3, então quem é o x? 2. Tá bom? Transforma em um único radical, agora que é o contrário, ele deu as multiplicações e as divisões, né? E agora nós vamos jogar dentro do mesmo radical. Vamos fazer o caminho contrário, ó. Já que eles têm o mesmo índice, pode fazer assim como eu poderia fazer assim, 3 vezes 5, 15. Esse já é o princípio de multiplicar as raízes, ó. Mesma coisa, ó, raiz cúbica, 7 vezes 11. Como estão ali multiplicando, ó, 77. Olha aqui, tudo dentro do mesmo radical. Olha, isso é possível porque os índices são iguais, viu? Se não fosse, aí é outra coisa que nós vamos ver mais na frente. 2 vezes 5, 10. Vezes 7, 70. Esse aqui, ó, o mesmo índice, tá bom? Ficaria como? Raiz décima segunda de 5 vezes 10. Então, nós íamos ter raiz décima segunda de 50. Essa aqui é interessante, ó. Porque nós temos uma multiplicação e temos uma divisão ali, ó. Mas observe que os índices são iguais. Então, ó, eu posso fazer isso se eu quiser, ó. Lá em cima multiplica e embaixo divide, ó. Porque é tudo o mesmo índice. Tudo é 2, entendeu? Poderia fazer isso aí, tá ok? Aí multiplica aqui, ó, 12 vezes 15. Aquele que é no mesmo radical, né? Ah, tá. Aqui, como tem uma multiplicação e divisão, a gente pode simplificar esses termos aqui, ó. As frações, ela é boa por isso. Sim. Olha aqui, ó. Qual é o número que dividiu o 12 e o 8 ao mesmo tempo? O 4. Isso aqui por 4 vai dar 3. E isso aqui por 4 vai dar 2. Olha aí, coisa interessante. Vai dar o quê? 45 sobre 2. Tá bom? Pode também, tá ok? Olha só, mesma situação, a multiplicação em cima, a multiplicação embaixo, tudo o mesmo índice, a gente pode escrever assim, ó. Uma coisa só, raiz cúbica, já que tudo é igual, ó. Isso é possível porque tudo é igual, viu? 9 vezes 10, 12 vezes 15. Olha aí, ó, a mesma coisa que eu fiz ali, ó. Frações é bom por isso, senhores, ó. Quem é que divide esse e esse ao mesmo tempo? O 3. Então, 9 por 3, 3. Quanto é 12 por 3? 4 vezes, ó. Quem é que divide esse e esse ao mesmo tempo? 5. 10 por 5, 2. 15 por 5, 3. Olha, esse com esse vai embora. Porque ele divide por ele mesmo. E ó, sobra quem? O 2 e o 4. O que é que dá para fazer? Simplifica de novo. A fração ela é boa por isso. 1 sobre 2, ó, porque dá para dividir. Ó. Pronto, tá aí. Como foi rápido aí.
Essa aqui, primeiro nós temos um problema aqui, né, ó, que não é tudo igual, ó, tem um diferente aqui, ó. Mas aí a gente aplica a propriedade, ó, o que que acontece aí, ó. Raiz sexta de 4 vezes raiz sexta, ó, 2 vezes 3, 10, sobre raiz sexta de 120. Vamos lá? Agora, como tem tudo o mesmo índice, o que que eu posso fazer? Colocar dentro do mesmo radical. 4 vezes 10 vezes 120. Ó, para facilitar minha vida, é como se eu estivesse simplificando. Sobra o quê? 4 sobre 12. Ó, os dois dão por 4. Então, nós vamos ter raiz sexta de 1 sobre 3. Tranquilo, né? E agora aqui nós temos o que? Transforme em um único radical. É a mesma coisa que anteriormente, só que agora aqui está dividindo, né? Ó, tem o mesmo índice, 20 sobre 24. Dá para simplificar? Dá. Tem aqui dividir isso aqui ao mesmo tempo, 4. Ó. A aproximação simplifica, né? O índice expoente do radicando, sim, mas aqui é uma fração. Antes do índice do expoente do radicando, a gente já simplificou uma fração. Ficaria 5 sobre 6. Pronto, acabou. Ó, tem o mesmo índice? 10 sobre 18. Vai ficar como agora? Vai ficar... O que divide isso aqui ao mesmo tempo? Por 2, né? Vai ficar raiz cúbica de 5 sobre 9. Olha, raiz quarta, já que tem o mesmo índice, né? Quem é que divide isso ao mesmo tempo? 6. Vai dar 5 sobre 4. Já foi. E aqui, porque está mandando, senhores, ó, transforme um único radical, escrevendo o radicando na forma mais simples possível. É por isso que eu estou simplificando eles, ó. Tá bom? Ele não está mandando eu simplificar as raízes, não. Os índices, não. Não é isso que ele está mandando, não. Porque foi bem aqui, ó. Nessas aqui, deixa eu ver. É aqui, ó. Decompõe e depois simplifique os radicais. Não é isso que ele está mandando fazer aqui, não. Está mandando eu transformar em um único radical e escrever na forma mais simples. Raiz quinta, 16 sobre 20. Raiz quinta, ó, dá para simplificar. O 4 dá 4, o 4 dá 5. Então, já foi, né? Agora aqui ele manda identificar como verdade ou falso. Muito cuidado. Aqui, sim, é verdade. Por quê? Porque se a gente for analisar essa propriedade que nós estamos acabando de ver, ó, dá para cancelar, né? Ó, sobra isso. Ou então eu poderia pensar assim, ó, uma raiz quadrada por A, uma raiz quadrada por B. Cancelando, ó. Então isso aqui é verdade. Isso aqui, de novo, a lei de existência. Por que que o B não tem o igual? Porque lembra na lei de existência de uma fração? O B jamais pode ser zero. O B é diferente de zero. Olha, isso aqui é ilusão, viu? Não caiu nessa ilusão. Isso aqui, a gente não pode fazer assim, não. Ó. Por que que não pode? Porque isso só é possível aonde? Na multiplicação e na divisão. Na soma, tem nada a ver, não. Isso aí não pode de jeito nenhum, tá bom? Olha aqui, outra situação. De novo aqui, ó, envolvendo soma. Quando você vê essa ideia de soma, que eles estão separados, e dizer que pode juntar, isso aqui é mentira, não pode. Isso aqui só é possível na multiplicação e na divisão. E a gente consegue provar isso com número. Olha aí, ó. Vou botar dois números aqui para vocês verem como isso aqui não vai dar muito certo, ó. Se por um acaso aqui eu tivesse um 9 e aqui eu tivesse um 4, vamos ver o que que ia acontecer. Aqui é a raiz de 9, 2. Aqui é a raiz de 4, aqui é a raiz de 9, 3. Aqui é a raiz de 4, 2. Né? Então, observe que o resultado disso aqui seria quem? 5. Agora, pode imaginar se eu pudesse fazer o mesmo número, presta atenção. O mesmo número ali dentro. 9 mais o 4. Como ele está dizendo que é igual, aqui eu posso somar, né? Observem, tem nada a ver, ó. Não existe raiz de 13. Então, isso aqui são coisas totalmente diferentes, ó.
Então isso aqui é falso. Eu consegui provar aqui, ó, usando do mesmo jeito que eu poderia provar aquele ali. Vamos lá provar aquele. Olha aí, ó. Vamos botar aqui no lugar desses números aqui, dessas letras, vamos botar um número aqui para você entender. Escolher dois números aleatórios aí pequenos, ó. Um 3 ao quadrado e um 2 ao quadrado. Olha o que que ia acontecer aqui. 3 ao quadrado, 9, mais 2 ao quadrado é 4. Somando isso aqui ia dar raiz de 13. Se eu substituir esse 3 aqui, que eu chamei de A, e esse 2, que eu chamei de B, tinha que dar raiz de 13, para ser uma igualdade. Olha aí, ó. Um 3 no lugar do A, né, ó. E aqui no lugar do B, um 2. Aqui é como se eu estivesse escolhendo assim, ó. O A eu estou chamando de 3 e o B eu estou chamando de 2. Aí isso aqui, para ser verdade, quando eu substituir esses números, tinha que dar uma igualdade. Observem aí. Ó, tem nada a ver. Raiz de 13 nunca foi igual a 5. Então isso aqui, ó. Professor, eu consigo provar isso aqui lá naquela da letra lá que o senhor cancelou, na letra A? Consigo. Vamos lá, substituir o A por 3, para vocês verem o que que acontece. Imagina se eu tivesse assim, ó. No lugar do A eu botasse um 3, 3 ao quadrado. No lugar do B, um 2 ao quadrado. Presta atenção. Poderia cancelar, né? Poderia cancelar, como eu poderia fazer isso aqui, ó. Vamos lá, vamos botar aqui, ó. Quem é que eu botei no lugar do A? Um 3. Quem é que eu botei no lugar do 2? Ou do B? Um 2. Quando eu cancelo, não fica a mesma coisa? Olha aí, ó. Ó, verdade, é por isso que é verdade. E se eu resolvesse? Vamos lá. 3 ao quadrado, 9. 2 ao quadrado, 4. Tem que continuar dando isso aqui. Presta atenção, que é a raiz de 9? 3, que é a raiz de 4? 2. Então a gente consegue provar que isso aqui é verdade por isso, ó, aplicando a matemática. Então, senhores, aí o vídeo já ficou muito longo, mas eu espero que possa ajudar vocês aí a estudar aqui essas propriedades dos radicais, que ela é importante para as operações lá na frente. Então, de já que eu agradeço e até a próxima.